Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Dando continuidade à nossa série sobre análise sintática, nós estudaremos agora sobre o período composto por coordenação. Nós veremos toda a parte teórica e no final eu coloquei alguns exercícios, alguns exemplos para a gente aplicar os conceitos da teoria na prática. Bom, nós já vimos as diferenças entre frase, oração e período. Vimos também como se forma um período, né, as diferenças entre um período simples e um período composto. E também fizemos alguns exercícios. Então, só para a gente relembrar bem rapidinho, o que nós vimos, eu coloquei aqui, tentei fazer de uma forma visual, né, para ficar mais fácil, a diferença entre os tipos de frase. Existem dois tipos de frase. A frase nominal, que é aquela que não possui verbo, e a frase verbal, que é aquela que, como o nome já diz, né, possui verbo. E a frase verbal é o que nós chamamos de oração. Então, toda frase onde eu fizer análise morfológica e encontrar um verbo, ela vai ser chamada de oração. E um período? Um período é uma frase formada por uma ou mais orações. Então, não existe período formado por frases nominais, apenas por frases verbais, ou seja, orações. E como nós já vimos também, ele começa no início da frase, né, na letra maiúscula, e ele vai até o seu ponto final, seja ele reticências, ponto de exclamação, ponto de interrogação, o próprio ponto final, enfim, a sua pontuação final. Então, de acordo com o número de orações que existem no meu período, ele será classificado como um período simples ou como um período composto. Se eu fizer uma análise morfológica e encontrar um único verbo, né, nessa minha frase, ou seja, se esse período for formado por uma única oração, ele será classificado como um período simples e a sua oração será chamada de oração absoluta. Mas se eu fizer uma análise morfológica e encontrar mais de um verbo, né, ou seja, se ele for formado por mais de uma oração, ele vai ser classificado como um período composto. E esse período composto pode ser construído a partir de dois processos. O primeiro é o processo de coordenação, onde suas orações serão chamadas de orações coordenadas. E o segundo processo é o processo de subordinação, onde sempre teremos orações principais e orações subordinadas. Especificamente, hoje, nós trataremos do período composto formado pelo processo de coordenação. Então, como acabamos de relembrar, um período composto é aquele que é formado por duas ou mais orações, e o período composto por coordenação, ele é formado por duas ou mais orações coordenadas. Mas o que seria uma oração coordenada? Bom, são orações de mesma natureza sintática, que estão ligadas entre si, e essas orações são, portanto, independentes, ou seja, elas não funcionam como termo de uma outra oração. Para entendermos isso, nós precisamos acrescentar uma informação nova sobre a oração. Nós já vimos que a oração é um tipo de frase que possui verbo. Mas a oração ela é também uma frase que possui estrutura sintática, ou seja, suas palavras se relacionam entre si formando termos, e cada termo desempenha uma função sintática. E é por isso que nós não fazemos análise sintática em frases nominais, apenas em frases verbais, né? Fazemos análise sintática apenas em orações. E uma oração, ela pode ser formada por três tipos de termo: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Sujeito nem todas as orações vão apresentar, né? Mas o predicado todas as orações possuem. Os termos integrantes são os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, o agente da passiva, complemento nominal e o predicativo do sujeito. E os termos acessórios são os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, aposto e vocativo.
Se o Senhor me permitir, eu vou gravar um vídeo sobre cada um desses termos da oração. Portanto, as orações coordenadas, elas são independentes porque elas não funcionam como termo de uma outra oração. Nós vamos conseguir ver bem a diferença quando nós tratarmos das orações subordinadas, porque elas sim funcionam como termo da oração principal. As orações coordenadas, elas podem ser classificadas de duas formas, como assindéticas ou como sindéticas. Assindética, a palavra vem do grego, né, e significa união. Sindético significa união. E a é o prefixo para negação. Então, assindética é sem união. Ou seja, são as orações que estão apenas justapostas. Elas não possuem conectivos ou conjunções que ligam umas às outras. Elas são apenas justapostas e separadas por vírgulas, né, na linguagem escrita. E na linguagem falada, essa vírgula é interpretada como uma pausa na fala. E as orações coordenadas sindéticas são aquelas que se prendem à outra oração pelas conjunções coordenativas. E essas conjunções coordenativas podem ser do tipo aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Bom, sobre o período composto por coordenação, nós já vimos toda a parte da teoria sobre esse conceito. Vamos fazer agora alguns exercícios para aplicar essa teoria na prática. Coloquei aqui um exemplo: escute mais, fale menos. Então, a gente sempre começa pela análise morfológica identificando o verbo. Então, a gente consegue identificar aqui dois verbos, o verbo escutar e o verbo falar. Se tem verbo, formam orações, né? Mais de um verbo, são duas orações aqui. Então, eu tenho um período que começa no escute e termina no ponto final. Lembrando que ponto e vírgula não conta para término de período. Então, esse período ele é formado por duas orações, portanto, é um período composto. Quando eu analiso essas orações, escute mais e fale menos, eu percebo que elas são independentes entre si. Eu consigo, inclusive, formar período simples com cada uma delas. Escute mais, fale menos. Uma não depende da outra, uma não se comporta como termo da outra. Então, elas são orações independentes. Então, eu chego à conclusão que esse período é um período composto e é um período composto formado por orações coordenadas, ou seja, orações independentes. Então, esse é um período composto por coordenação. E é um período composto por coordenação onde a primeira oração não apresenta conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. E a segunda oração também não apresenta nenhum tipo de conjunção. Então, ela também é uma oração coordenada assindética. Elas estão apenas justapostas, separadas por ponto e vírgula, e esse ponto e vírgula na linguagem falada é representado por uma pausa. Escute mais, fale menos. No segundo exemplo, fazendo primeiramente a análise morfológica, identificamos aqui a presença de dois verbos, o verbo fazer e o verbo prestei. Portanto, se há presença de verbo, eu formo então um período, né, que começa no João e termina em atenção. Tem dois verbos, então é um período composto. Esse período é um período composto porque ele é formado por duas orações. João me fez uma pergunta e a segunda oração, mas não prestei atenção. Quando eu analiso essas orações, eu também percebo que elas são orações completamente independentes umas das outras, uma da outra. Então, a primeira, João me fez uma pergunta, não prestei atenção. Eu consigo, inclusive, formar período simples com elas. Então, elas estão apenas justapostas, unidas por uma conjunção. A conjunção adversativa, mas. Então, analisando a primeira oração, ela é uma oração coordenada assindética, porque a primeira oração não possui conjunção.
Já a segunda oração é uma oração coordenada, mas ela é uma oração coordenada sindética, porque ela apresenta ali uma conjunção coordenativa. Outro exemplo. Venha logo ou perderá a vez. Começo sempre pela análise morfológica, identifico a presença de verbos. Se tem verbo, eu formo o período. O período vai começar na letra maiúscula, terminar na pontuação final. Nesse caso, é o ponto de exclamação. 2 verbos, 2 orações. A primeira, venha logo. A segunda, ou perderá a vez. Analisando essas orações, eu percebo que elas são independentes uma da outra. Então, eu consigo formar, inclusive, período simples com cada uma delas. Venha logo, você perderá a vez. Eu usei ali uma conjunção coordenativa do tipo alternativa para unir essas duas orações, mas elas são orações independentes. Eu apenas usei a conjunção para uni-las e formar um período composto. Então, esse período ele é composto, formado por orações coordenadas, portanto, é um período composto por coordenação. A primeira oração é uma oração coordenada assindética, porque não possui conjunção, e a segunda é uma oração coordenada do tipo sindética, porque possui uma conjunção. Outro exemplo: o sol brilha, o vento sopra e o dia começa lindo. Novamente, comece pela análise morfológica, identifique os verbos. Tem verbo, forma período. Aqui no caso, o período começa no o sol e termina também na pontuação final aí, que também é um ponto de exclamação. Separo as orações. O sol brilha. Segunda oração, o vento sopra. Terceira oração, e o dia começa lindo. Analisando cada uma delas, eu também percebo que elas são orações independentes uma das outras. Eu consigo formar períodos simples com cada uma delas. O sol brilha, o vento sopra, o dia começa lindo. Se elas são orações independentes, então elas são orações coordenadas. É um período composto porque é formado por mais de uma oração, mas ele é formado por orações coordenadas, então é um período composto por coordenação. A primeira oração, no caso ali tem uma conjunção do tipo aditiva, unindo a segunda oração com a terceira. Então, a primeira oração é do tipo assindética, então é uma oração coordenada assindética porque não possui conjunção. A segunda é uma oração coordenada assindética porque não possui conjunção. E a terceira é uma oração coordenada sindética porque possui ali uma conjunção, unindo com a segunda oração. E um último exemplo. De certo alguém o agrediu, pois o nariz dele sangrava. De novo, começo pela análise morfológica, identifico a presença de verbos. Identifiquei o verbo agredir e o verbo sangrar. Tem verbo, forma oração, forma o período. O período começa ali na letra maiúscula, termina na pontuação final. Formei um período composto por 2 orações. A primeira, de certo alguém o agrediu, e a segunda, pois o nariz dele sangrava. Analisando essas orações, eu percebo que elas são independentes uma da outra. Consigo formar período simples com cada uma delas. De certo alguém o agrediu, o nariz dele sangrava. Usei uma conjunção coordenativa do tipo conclusiva para unir essas 2 orações. Então, eu tenho um período composto, porque ele é formado por 2 orações. Essas orações são independentes, ou seja, orações coordenadas. Então, eu tenho ali um período composto por coordenação. E a primeira oração, de certo alguém o agrediu, não apresenta nenhuma conjunção. Então, ela é classificada como uma oração coordenada assindética. E a segunda oração, que possui uma conjunção, ela é classificada como uma oração coordenada sindética. Eu espero que essa explicação tenha te ajudado. Lembrando que no contexto da educação clássica, a análise sintática ela se enquadra na fase da lógica. Então é muito importante que os bloquinhos colocados na fase da gramática
estejam bem fundamentados para facilitar o entendimento dessa parte que estamos fazendo agora, né, da análise sintática. No próximo vídeo, nós trataremos sobre o período composto formado pelo processo de subordinação. Bons estudos, que o Senhor te abençoe e te guarde, e até a próxima, se o Senhor nos permitir.